Fala, pessoal. Olha aí, nosso amigo História da Ásia já está aqui presente. Esperar um pessoal chegar aí. Isabelle, tudo bem? Antônio Leonardo, e aí, meu querido? Olha a Ana aí também. Vamos chegar. Sabrina, amanhã tem live lá na Sabrina. Depois, no finalzinho, a gente fala aqui das lives históricas que vai haver por aí. E já vamos aqui falar com História do ano. Vai entrar aí. Bruna, quanto tempo? Olha ele aí. E aí, meu querido? Tudo bem? Você... Eu gosto de iniciar com uma música. Eu não sabia muito bem ali na Ásia inteira o que escolher. Escolhi um Siri Rudran. E aí? Entra na cidade já. Pensei nisso, que eu mexi na sua página, fui lá, vi História da Índia, vi você em uns templos. Aí pensei, é bom colocar uma música no início, né? Aí pensei no Siri Rudran, coloquei o Siri Rudran aqui, para até fica uma dica para o pessoal escutar aí depois. E vamos lá, pessoal, vamos iniciar aqui um papo que para mim é importantíssimo, até porque é um tema que não é muito estudado aqui, né, para o lado do Ocidente. A gente vai, nós temos aqui a história muito focada no Ocidente, né? Então a gente tem Roma, Grécia, até mesmo engolindo as nossas mitologias aqui na Mesoamérica. E hoje, um prazer imenso aí de receber, gratidão aí já desde o início, felicidade de ter você aqui, Emiliano, para falar de História da Ásia. Nós conversamos pouco, né? Estamos nos vendo agora pela primeira vez, e assim, eu gostaria que você se apresentasse, né? Eu vi que tem livro lá a respeito da Índia, eu vi que tem o livro A História da Ásia, que eu acho que aí vai ser o norte do nosso diálogo aqui, né? Então eu gostaria que você se apresentasse, formação e essa linha de estudo, para depois a gente iniciar aí contando um pouco de história, tá certo? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Thiago. É um prazer. A primeira vez, na verdade, até confesso a vocês que estou participando de uma live e o Thiago me ensinou muita coisa. Enfim, é um prazer imenso, porque nós, professores, carregamos como eu até falei, escrevi para a Sabrina, a gente carrega um sacerdócio, uma paixão, né? E isso que dá mais prazer para a gente. Agora, deixa eu me apresentar. Meu nome é Emiliano, né? Eu sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu já sou professor desde 2004. Eu entrei, na verdade, a minha trajetória acadêmica, ela explica muito das minhas preferências, que é muito peculiar, como você já falou, Thiago. Na verdade, eu sou de Relações Internacionais. Eu me formei na UNB e depois eu fui para estudar num país de Gales, no mestrado, no doutorado em História na USP, e entrei na Universidade Federal como professor. Agora, uma coisa que sempre me incomodava desde quando estava em Brasília. Quando a gente considera a história ou até as outras questões, a gente quase deixa uma lacuna imensa da humanidade, que é a Ásia. Eu nunca me conformei nisso, né? Na verdade, isso até hoje está presente, não somente no Brasil. E, bom, enfim, isso já me incomodava a respeito do que nunca era falado nada sobre a Índia, nunca era falado quase nada da China. Quando era falado, era muito estereotipado, o que atrapalha a gente, né? E é uma barreira isso, é uma barreira que me incomodava. E eu percebi que as pessoas reclamavam, os professores não queriam abordar mesmo porque eles não sabiam, e aí dá para entender. E alguém tinha que começar a iniciar isso. Né? Não estou falando que eu sou o primeiro, mas a gente tem que fazer um esforço de começar a escrever, pesquisar a respeito. Em 2014 me foi dado um desafio, que na época até tremi, que foi assim, olha, a gente vai abrir uma matéria obrigatória na Universidade Federal, que vai ser sobre história da Ásia. E eu tremi. Tremi por quê? Porque eu sei que a Ásia, como todos sabemos, é imenso, né?
E aí eu falei assim, olha, então eu vou começar pouco a pouco. Eu vou começar dividido por áreas, né? E porque senão, Thiago, se a gente fala de Ásia só um pouco e rápido, fica muito generalista, né? Fica simplificado demais. Então, o que eu busquei foi tentar fatiar em macro-regiões primeiro. Então, qual foi o meu primeiro desafio? Eu escrevi um livro introdutório, gravei aulas, inclusive eu estou colocando no meu YouTube, para aqueles que querem entrar, entram lá, é Emiliano Unzer no YouTube, gravo todas as aulas, tudo de graça, para vocês puderem fazer proveito. E é muito boa. Obrigado. Depois eu vou colocar o link, quando a gente liberar a imagem aqui, o vídeo, eu coloco no link aqui o YouTube, vale muito a pena ir lá. Pode Legal. continuar aí. Legal. Então aí eu comecei a fatiar, e aí eu comecei a entender o seguinte, eu vou começar pelo mais difícil, o mais difícil, que é a Índia. A Índia é muito complicado, né? Aquilo me desgastou durante 2 anos, eu escrevi um livro, depois, quando eu terminei, eu percebi que os meus alunos pediam alguma coisa sobre o Japão, e aí eu escrevi, foi muito mais fácil em comparação, não que seja simples. Depois eu escrevi sobre o Tibete, porque a cultura tibetana sempre me fascinou, né? E depois eu fui para escrever sobre o Sudeste Asiático e todas as implicações marítimas comerciais. E sobre a Coreia, que hoje é muito popular, e depois a China. Aí eu fechei e empacotei tudo e resultou nessa criança aqui. Certo. Então esse daí é o norte do nosso assunto de hoje. Mas além desse, você escreveu um sobre a Índia? Sim. Tem um sobre a Índia. Que é a história da Índia. Eu vi a capa lá, bonito também. Tem que vários. É aí onde você inicia os estudos. Sim. Então sua trajetória nesses estudos a partir de 2004. Não, eu comecei a pesquisar sobre a Ásia foi em 2013, 2014. Desde então nunca mais. Agora. Tá. 6, 7 anos aí de estudo, 8 anos de estudo. Tá certo. Bacana. E eu vi umas fotos, você visitou algumas regiões da Ásia, né? Então, ali na Índia, eu vi que tem algumas imagens na Índia, teve mais algumas outras regiões, Tibete, China, Japão. Sim, eu na verdade, o que eu concilio é o fato de eu estar estudando e viajando para esses lugares. Eu viajo e eu busco coletar livros, quero testemunhar. Então, eu sou apaixonado por viajar. Eu gasto todo o meu dinheiro em viagem e quero viajar até não aguentar mais. Não adianta. Para mim faz parte, como o Goethe já falou, né? Escreveu que, na verdade, é o livro, o mundo é o livro, faz parte da educação também. Né? Uhum. Foi interessante, porque agora em janeiro eu estava, logo antes da pandemia, eu estava no sul da Índia. E eu peguei muita coisa interessante, revi muita coisa. Eu esqueci de falar só uma coisa. Na verdade, esse livro, Thiago, ele tem, na verdade, quase 1000 páginas. É porque eu fui agregando todos os escritos anteriores e botei tudo aqui. Entendi, uma coletânea. É uma coletânea. Claro que eu botei questões de coerência das partes, das macros regiões da China, Japão, sul asiático. Fui tentando conectar, mas na verdade ele é um agregado de tudo que eu fiz. Entendi. Tá. Então vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta. A Rússia entra dentro dos seus estudos? Não, eu tive que fazer escolhas duríssimas. A Rússia não. A partir do Afeganistão em direção ao Ocidente, isso vai incluir também o Irã, eu tive que ignorar, porque é muita coisa, eu tive que ignorar todo. O que a gente convém dizer que é o Oriente Médio, né? Isso. Uhum. Tá, então ali, o que a gente chama aqui de Oriente Médio, Rússia, e a parte ali do Irã também, então, não contempla. Então, vai entrar... Só desculpa, é uma pena porque, por exemplo, o Irã, eu fui uma vez no Irã, eu sou apaixonado pela história dos pés, só que eu tinha que fazer escolhas. Nós, historiadores, temos que fazer escolhas, não adianta, né? Certo. Então, você fez um recorte ali da Ásia que vai pegar Índia, China, Japão, principalmente. Isso. Coreia também interligado nesse Sudeste Asiático. Tá. Então, vamos lá. Os seus estudos remontam mitos ou antropologia? Tem essa ida lá para o início dessas civilizações?
Toda vez que eu começo uma parte, eu remeto aos mitos, porque eu acho que os mitos fundadores fazem parte da narrativa histórica. Apesar de não ter a questão da veracidade material, ela faz parte da mentalidade de um povo. Então, Sim. sempre. Então, do Japão, eu lido com a criação da Materaço, eu lido muito com os escritos védicos, que vão fundar toda a noção da nação Bharata, que é a Índia hoje, né? Enfim, eu lido com mitos de criação também dos malaios. Isso tudo eu tive que ainda ser muito sucinto. Por quê? Porque é muita informação e eu tive que colocar isso de maneira simples no livro. Só que o livro ficou enorme. Mas meu objetivo era parir essa criança e deixar isso para a posteridade. Sim, não tem como também ser sucinto em temas de mitologia, de surgimento de crenças, de culturas, né, tão valiosas como a gente pegar a Índia, a China, e de tão antiga, né, de ancestrais tão distantes, né, senão o recorte ficaria faltando muita coisa aí. Sim. E aí eu tentei quebrar também outra coisa, como você já apontou logo no início. Temos um ensino de história aqui no Brasil muito eurocêntrico, demasiado eurocêntrico. A gente tem que ter a coragem de mundializar a nossa compreensão histórica, né? A gente tem que entender que a gente tem que quebrar os preconceitos que temos a respeito a indianos, a respeito a chineses. Eles têm a história deles. E cabe a gente buscar isso e não somente culpar os outros. Existem os livros, existem professores, e cabe a gente, como os professores, a gente ir atrás e instigar os alunos a respeito disso. Não simplificando, mas apontando os caminhos, né? É essa que eu acho que é a novidade. E outra coisa, o século XXI, percebe-se que o século XXI, você está agora entendendo que a região asiática na verdade, está voltando ao centro do mundo. Por que eu falo que é voltando? Porque até o século XVII, os impérios mais ricos de longe estavam na Ásia e não estavam na Europa, né? A Índia era fabulosamente rica. A China era fabulosamente rica. No final do século XVIII, por exemplo, se eu não me engano, metade da riqueza mundial, do PIB mundial, calcula-se, estima-se da época, estava ou na China ou na Índia. Outra coisa que eu até falo isso no início da história da Índia, né? Quem que foi no porto indiano, né? Vasco da Gama que foi para Calicut, não foram os indianos que foram para a Europa. O que isso significa? Que a riqueza estava na Índia, não estava na Europa. A Europa era uma margem de um continente. Claro, as coisas mudam com a Revolução Industrial. Mas o imperialismo vai mostrar também muito isso um pouco mais para frente, os países europeus buscando na Ásia e também dentro da África suas riquezas, né? E levando para dentro do continente europeu, né? Exatamente. Isso explica toda a pujança da Revolução Industrial, que vai catapultar as economias a britânica, a francesa e por assim vai. Isso vai acontecer também na África, embora vai ter algumas diferenças, né? Mas o volume de riqueza que a China e a Índia tinham era uma coisa absurda, né? Era uma coisa assim astronômica. Tanto é que você tem relatos, por exemplo, de um enviado britânico na época da Elizabeth I, então no início do século XVII, ele vai para a coroação do imperador mogol, era o Jahangir. Ele fica embasbacado com a exuberância, a riqueza da cerimônia de coroação desse imperador. Ele fala assim, olha, eu vi a coroação da Elizabeth I na Inglaterra, é muito mais pobre do que isso. Então era uma coisa assim fabulosamente rica. Tanto é que a gente guarda até hoje vocábulos da riqueza do Oriente. A gente fala que é uma coisa nababesca, é um marajá. Na verdade, a gente está pegando os vocábulos da memória de como o Oriente era rico e era invejado pelos europeus, né? Então, tudo isso, na verdade, a gente carrega essa memória. A gente carrega ainda os conceitos do Oriente como luxo, né? Só que a gente carrega coisas erradas também. Eu digo errado porque a gente tende a simplificar o Oriente numa coisa ou ignorada ou simplificada. Então, a gente acha, por exemplo, eu estava lá na Índia agora. Aí as pessoas dizem, nossa, mas por que você vai para a Índia? Eu falei, meu cara, mas por que a gente vai para um lugar, então? Né? Eu vou perguntar para você, por que você vai para Disney, então? Né? Não faz muito sentido.
Aí você vai para conhecer, para aprender, né? Ah, vai no Irã. Ah, o Irã é perigoso. Você quer coisa mais perigosa que o Brasil? É. Na verdade, o Irã é super seguro. Então, na verdade, a gente tem que ser desconstruir conceitos. É doloroso, mas ele também vai te dar uma visão muito mais mundializada. Eu acho que nós, pesquisadores, professores, a gente tem que começar a quebrar isso numa geração nova, apresentar a Índia um pouco, não somente na época do imperialismo, mas também antes do imperialismo, porque a boa parte da história indiana, da China, as coisas, se deu antes do imperialismo. E aí que, por exemplo, o meu livro ele pode ajudar. Né? Ele apresenta já algumas coisas. Eu não sou o único no Brasil, não, tá, gente? Eu estou falando assim como se fosse assim, olha, eu sou o único. Existe também outros, existem seminários, congressos que estão acontecendo, né? E isso tudo vai estar começando a mudar o nosso conhecimento da história asiática, né? Quem sabe daqui a umas décadas isso possa mudar, né? Tá. Vamos lá, que a gente já pulou aqui para o 17, 18, 19. Vamos tentar voltar um pouco ali. E aí eu gostaria mesmo, como eu conversei com você anteriormente, é um tema, já vi até a Sabrina comentou aí, ó, eu não estudei História da Ásia na universidade. Então, assim, na faculdade de História, não ter um curso de História da Ásia. Como você mesmo citou, foi ali, já nos anos 2010 para frente, que na universidade você citou que decidiram colocar um curso de História da Ásia, né, e aí fizeram o convite para você. Então, nós estamos entrando nesse mundo, acredito que pelo Brasil inteiro, diversas universidades não têm aula de História da Ásia. Né? Então, a gente vai se formar professor e ter contato com essa... Ó, a Sabrina se formou em 2009, sem História da Ásia. A gente vai se formar professor sem esse conteúdo e olha que grave, a gente vai ter o contato com a História da Ásia no livro didático dentro da sala de aula, né? Que vai ser também um recorte muito ocidentalizado, né? Que vai chegar dentro desse livro didático e trazer para a gente, colocar os mitos como uma fantasia, né? Então não vai conseguir aprofundar a cultura desse povo. E aí eu gostaria de deixar você livre para a gente vir construindo, ou para você vir construindo a história, contando um pouco do seu livro, meio que numa narrativa cronológica também. Aí você decide aí o recorte que você faz de Índia, de China, de Japão, enfim. Fique bem à vontade para a gente escutar um pouco, meio que uma aula sua aqui, que eu acho que hoje é mais esse incentivo. E se alguém tiver alguma dúvida, escreve aí, nas pausas a gente faz o comentário das perguntas e tal. Tá bom, então vamos lá. É engraçado que tem até alguns russos ali que estão falando sobre o Islã, porque eu sei ler algumas coisas de russo, mas assim, eu não sei do que está falando. Enfim, eu não abordo muito do Islã. Né? Na verdade, o Islã, ele faz sim parte da história asiática, né? Mas aí ele entra muito mais nas regiões que eu considero a Índia, o sul asiático, a China, o Japão, ele entra mais como mercadores terrestres ou navegadores. Né? Agora, como é que eu posso fazer isso de maneira... Até a Sabrina fala para botar até a questão mais da China e do Japão. A gente tem que entender primeiro que uma coisa que sempre me intrigou, que é o seguinte, como é que essas civilizações, elas têm, primeiro, remonta a uma antiguidade sustentada. Né? Eles têm evidências materiais muito claras a respeito disso. Então, se você pega um Taj Mahal, por exemplo, ou você pega as ruínas de Hampi, ou você pega, por exemplo, as colunas de Ashoka, na Índia, em que ele é considerado o primeiro regente grande na Índia que se converteu ao budismo. Como é que você tem, por exemplo, a Grande Muralha da China, que foi construída ao longo de décadas. Isso tudo remete a uma coisa bastante clara. Você precisa de mão de obra. Mão de obra você consegue porque você tem comida. Porque senão as pessoas morrem de fome e não conseguem. Os vales férteis do Rio Amarelo, ou do Ganges, Yamuna, ou do Indo, faz com que o arroz ele sustente muita gente.
E é com base nisso que a antiguidade dessas civilizações se explica. Existe muita mão de obra. Existe muita mão de obra, por exemplo, em Angkor, né, que era a civilização Khmer hoje no Camboja. E tinha o médio rio Mekong, no século XI, X, tinha uma fertilidade que dava 4 colheitas, safras de arroz por ano. Nossa. Fica a suntuosidade das ruínas de Angkor, por exemplo. Né? Isso explica também por que a China conseguiu angariar tanta mão de obra e construir projetos ao longo de décadas, que é, por exemplo, a Grande Muralha. Estou pegando coisas bastante icônicas. Né? Tá. Isso tudo não vai ser um processo que apareceu o Império. Eles tiveram séculos de lutas, de conflitos. Né? Por exemplo, o caso da China é um caso muito claro, porque você tem já o estabelecimento de caracteres escritos quase que pictográficos no 3º milênio, 2º milênio antes de Cristo, que foi encontrado em cascas de tartaruga, para fins de divinização. Isso tudo vai ter a base para que haverá a escrita chinesa. E a escrita chinesa, ela vai pautar, na verdade, toda uma série de ensinamentos, leituras e ritos. Isso vai ser a base da civilização chinesa. E essa civilização chinesa, esses ritos, depois vai se espalhar para a Península Coreana, vai espalhar para o arquipélago japonês, para o norte do Vietnã, e cedo a China começa a centralizar o seu império. Então, antes de Cristo, você tem na dinastia Qin, por exemplo, já uma amálgama de pessoas controladas e hierarquizadas num império. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Né? Então, você tem relatos da dinastia Han, nos primeiros séculos depois de Cristo, na China, que negocia já o que vai ser chamado da Rota da Seda, atingindo Roma. Tanto é que os chineses, naquela época, chamam Roma de Datin, o grande império do Ocidente. Então, você já tem trocas pela Rota da Seda. A importância da Rota da Seda é fundamental para explicar não somente a história ocidental, como a história oriental também. São 2 vias. Né? E aí você tem, por exemplo, relatos de mercadores romanos que trazem ideias, por exemplo, do zoroastrismo, do budismo. Dizem que isso também trabalha para começar o cristianismo. E o Alexandre o Grande, quando ele avança sobre os persas, logo antes, os últimos séculos antes de Cristo, ele avança a ponto de chegar e instala um reino hoje, que é no Afeganistão, que chama Bactria. E os macedônicos chegam a um ponto que um rei da Bactria, descendente aí dos regentes macedônicos, Menandro, ele se converte ao budismo. E aí é interessante porque os artistas macedônicos levam os conceitos da civilização helenística e começam a retratar Buda. E Buda aparece com uma toga, porque tem influência dos helenísticos. Então, a escola de Gandhara, que se fala, teve uma participação dos helenísticos, reformulou uma síntese e criou uma arte budista com participação dos helenísticos, dos gregos. Então, é muito interessante como é que as vias elas se entram, né? Elas se dialogam. Né? Então, assim, existe uma rota. E aí a gente tem que parar com essa percepção de que não, a China estava isolada. Ela nunca foi isolada. Né? Por vezes ela tentou fazer isso. Só que o comércio vinha. As ideias vão com o comércio. Não é somente produtos, são ideias. Né? E isso tudo começa a explicar, então, como é que, por exemplo, a China ela foi muito mais um conceito de civilização. Por que eu digo isso? Porque a China, ao longo de sua história, foi mais invadida por estrangeiros do que propriamente uma etnia pura. Então vieram os mongóis, invadiram, vieram túrquicos, que também invadiram. Só que a China tem uma característica. Ela conseguiu preservar esse corpo de escrita, valores e ritos, e quem quer que chegasse e invadisse, incorporava esses valores. Então isso explica a longevidade da China. Ela sempre teve invasores. Por isso que ela construiu uma série de muralhas, porque ali era invasão toda hora, não acabava. Né? E era a parte mais vulnerável, que é a parte norte da China, é a parte mais vulnerável. Essas invasões, elas estão relacionadas a territórios férteis? Sim, porque você compara, por exemplo, a quantidade de riqueza que tinha ao longo do Rio Amarelo ou Rio Yangtze,
era fabulosamente maior do que era nas estepes asiáticas, né? Então você tinha povos nômades que chegavam a um ponto que tinha processo de glaciação ou fome e faz com que eles espalhem pela Eurásia, né? Então Átila Uno fez assim, né? O Gengis Khan fez isso, Tamerlão faz isso, e isso também sobra para a China, porque a China está até mais próxima, né? Até os russos também sofrem isso depois quando chega a Horda Dourada em cima deles. Os próprios turcos hoje vieram da Ásia Central, né? E aí você tem na China, então, uma série de invasões recorrentes ao longo da história. Então a China ela não é estranha a estrangeiros, só que ela conseguiu preservar esse corpo ideológico tradicional que é as escritas e os ritos, né? Então, cada povo que vinha estabelecia uma nova dinastia. Só que essa dinastia, ela incorporava os ritos confucionistas, né? E também as ideias do sistema de escritas, né? Então, na verdade, a China sobrevive incorporando esses valores, né? E mantendo esses valores. Só que isso chega no século XVIII, XIX, esse sistema de ritos está tão calcificado, que ela impede inovações. Porque você tem um sistema que foi até celebrado pelos filosóficos franceses, como Voltaire, né, que até ingenuamente achava que a China era o melhor governo do mundo, no século XVIII isso, mas depois os britânicos perceberam que existia um corpo de funcionários públicos selecionados em exames universais, isso é uma coisa que não existia quase no mundo, e esses funcionários aprovados nesse sistema de ensinos, de exames imperiais, que a gente fala que são os mandarins, eles mantêm uma tradição de ritos. E esses ritos, eles seguem à risca. Ou eles escondem do imperador a realidade. Então, o imperador sempre escuta o que quer. Então, a inovação, ela é impedida. Porque a inovação, ela traz mudanças. E o sistema chinês, no século XVIII, ela impede mudanças. Há, sim, propostas de inovações, mas elas não vão para frente. Nos altos escalões do governo chinês, no século XVIII, não faz isso. Por quê? Mas querem abrir uma fábrica. Aí, tipo, não, tudo bem, eles têm recursos, só que eles não têm um sistema que vai incentivar a instalação de fábricas, por exemplo. Por quê? Existem mandarins que não querem perder os privilégios. Segundo, eles acham que se instalar uma fábrica, a fábrica vai poluir, e isso é um desrespeito aos ancestrais onde estão enterrados. Então, tudo isso impede. Né, China? Uma questão cultural, né? Para manter essa cultura. Agora, o Japão é diferente. O Japão, ele também ele se fecha cedo. Então, Japão, deixa eu te fazer uma pergunta, que aí a gente já vai fazer o link do Japão. O Japão... me apareceu já alguns documentos que dizem o seguinte: o povo originário do Japão vai ser o povo que vai migrar para o norte, naquelas ilhas ao norte do Japão, né, que fica muito mais próximo à Rússia, e aí os chineses vão migrar para onde hoje é Tóquio, ali nas ilhas maiores do Japão. E essa referência do Japão com os olhos mais puxados, como nós temos o pensamento hoje, falar Japão, já pensa de olhos puxados, é uma referência direta chinesa, e não um próprio japonês originário dali. Aí eu gostaria, se possível, entender um pouco isso daí, que não sei, nem lembro as fontes de onde eu tirei isso daí. Se tem um estudo seu dentro dessa ideia da formação do povo japonês ali, se de fato são esses chineses que migraram para essas ilhas e ali vão se desenvolver, e há essa migração do próprio japonês originário para o norte. E aí depois você vai para o Japão. Entendi. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: o arquipélago japonês, os primeiros habitantes que vieram foram povos que vieram dos polinésios. Eles eram chamados, até hoje existem, chamados Ainos, né? Isso, exatamente. Os Ainos, eles têm um complexo rosto diferente. Eles são mais escuros, eles têm um olho não tão puxado. E aí, nos primeiros séculos, nos últimos séculos antes de Cristo, começa a ter um processo de migração de coreanos
para a ilha de Honshu, que é a ilha principal, e as ilhas mais meridionais do arquipélago japonês. São esses coreanos que compõem a base étnica do que prevalece hoje no Japão. Eles trazem consigo, inclusive, o cultivo do arroz, o uso da metalurgia. Então, na verdade, foram os coreanos do reino de Silla que ensinaram a forja das espadas, por exemplo, para os japoneses. Isso é uma coisa muito... Os japoneses lá, eles não gostam de ouvir isso, mas a história tem que ser corajosa, você tem que tocar na ferida, né? E a escrita também? A escrita, os coreanos, aí, claro, eu digo os proto-coreanos, não são coreanos como a gente conhece hoje, então foi uma série de migrações, mas, claro, os coreanos levaram com eles a ideia do budismo e levaram a escrita chinesa. Só que no Japão, na Coreia, eles incorporam, até como sinal de prestígio, os estudos dos clássicos confucianos. Mesmo porque eles iam na China também, os melhores, para prestar os exames imperiais chineses, né? Então, no Japão e na Coreia, eles trazem, com a elite, pelo menos, ele consegue trazer a escrita, só que a escrita pode ser a mesma, só que a fala é diferente. Uhum. Tá. Sim. Até, por exemplo, você pega o caso da Coreia, na dinastia Joseon, no século XVI. Você teve até um rei muito celebrado dos coreanos, que foi o Sejong. Ele cria o alfabeto coreano, que é o Hangul, né? Que hoje se usa muito na Coreia, né? Você ia perguntar uma coisa aí. Sim, a Coreia é um império, nesse momento, vizinho da China e poderoso também, ali limítrofe. Não, na verdade, a Coreia, ela, nesse momento já do Sejong, por exemplo, ele cria esse alfabeto Hangul, pelo menos atribuem isso a ele, e ali ele já está é um reino já que, claro, abarca toda a Península Coreana. Na verdade, por isso que eu escrevi o livro A Montanha Russa, uma história da Coreia, porque a Coreia, a sua história toda, ela é uma só. Ela só foi fraturada de maneira trágica agora há pouco, né? Mas é um reino, na verdade é um reino que muito cedo ela entra em contato com a cultura chinesa, ela incorpora isso e ela começa a incorporar os valores confucionistas, de tal maneira que até hoje você vê a bandeira da Coreia do Sul, existe aí a expressão do confucionismo. Na verdade, depois que os mongóis, os manchus, sobem ao poder e criam uma dinastia nova no século XVII, na China, que vai ser a dinastia Qing ou Manchu, os chineses começam a falar, olha, são bárbaros que vieram além das muralhas, né, vieram da Manchúria. E os coreanos falam assim, realmente eles são bárbaros, então nós seremos os herdeiros de Confúcio. Então, a dinastia Joseon, que vai ser a última dinastia da Coreia, vai prevalecer até as invasões japonesas em 1905, 1910, ela vai ser o reino mais fiel aos ensinamentos do confucionismo. Bacana. Tem uma pergunta aqui, Berto Carvalho, deve ser italiano com 2 Cs aqui. A China passou por um período medieval? Aí eu acredito que a pergunta seja, eu não sei se a ideia é essa, se é dentro da Idade Média que a gente faz o corte, porque até o corte histórico que a gente faz é um corte eurocentrista, né? Ali de Idade Média é Europa. Aí eu acho que cabe fazer a reflexão do seguinte, pensando na ideia, daquela ideia de o que é Idade Média para a Europa, a China teve um período parecido com esse, e a pergunta também acredito que cabe, foi no mesmo período que a Europa se teve esse período, e aí eu acho que o pensamento é mais próximo daquela ideia de feudalismo, né, das pessoas se fecharem em feudo, de conseguir ali, né, da ideia de senhores feudais, talvez. Olha, eu assim, nós todos aqui temos o instinto de sermos criados da Clio, né, que somos historiadores. A gente desconfia quando um modelo vai ser aplicado para outro em outra região, né? Na verdade, a gente tem que ter essa sensibilidade do antropólogo, de falar, olha, é o outro, tome cuidado de botar um modelo como foi gerido dentro do continente europeu, que, na verdade, até na Europa também tinha nuances do feudalismo. Então, o feudalismo ele não é uma panaceia, ele não é um modelo que cabe em tudo. Eu não gosto de usar o termo feudalismo, até mesmo, por exemplo, no Japão,
antes do período dos Tokugawas, ou seja, antes do início do século XVII. Muitos falam, mas existiu o feudalismo no Japão. Olha, foi diferente. As obrigações que eram esperadas dos camponeses era diferente do que era na Europa medieval. Então, em termos de feudalismo, eu evito isso. Eu evito esse termo. Agora, como você bem disse, se se refere ao período histórico da Idade Média, é claro que eles tiveram. Então, tanto é que no meu livro eu não coloco Idade Média, Idade Moderna, eu coloco o termo cronológico, os anos, o século, né? Porque isso, para mim, é melhor como referência do que você aplicar um modelo para todos. Agora, a gente não pode cair também na cilada de achar de que eles não tinham contato com os eventos históricos mundiais. Estavam também dentro. Estavam dentro. Tudo era inserido. Né? Então, eles tinham contato, sim, com valores de uma Europa medieval. Você teve, por exemplo, talvez o livro que mais causou impacto, incendiou o imaginário europeu medieval, que foi o Livro das Maravilhas, que foi de Marco Polo. E Marco Polo ele vai narrar, numa mentalidade medieval, o maravilhoso, né? O diferente. Né? E isso, na verdade, eu até acho que isso vira uma espécie de complexo que nós temos no Ocidente, que eu chamo de complexo de Marco Polo. Que a gente acha que tudo lá é maravilhoso e exótico. Mas é como eu falo para meus alunos, se você está na Índia ou está na China, meu amigo, os caras têm que acordar de manhã, pegar trânsito, trabalhar e voltar para casa. Ele é igual a você. Né? Tá. Mas assim, eu acho que é muito. Então, botar isso em termos de Idade Média é muito complicado. Vamos manter questões de cronologia que eu acho ajuda mais. Existiu sim um período de desunião muito grande do Japão, em que houve uma descentralização dos poderes em espécie de senhores latifundiários por várias unidades do Japão, que a gente fala que é o daimyo. E o daimyo, para se defender, ele começava a treinar uma classe que era responsável pela segurança das propriedades, que vai ser a classe dos servidores leais, ou a gente hoje refere como samurais. Né? Agora, voltando só a uma questão. A gente tem que tomar cuidado hoje, e quando eu dou aula sobre história do Japão, por exemplo, a gente desmistificar muita coisa, porque muitas vezes a gente fala assim, história do Japão, samurai, ninja. Não, vamos ater ao que realmente as coisas mais cruciais da história japonesa. Que é o seguinte, o samurai, ele foi uma figura presente no Japão até o século XVII. O século XVII, você tem um período que o Japão ele se fecha quase com todo o restante do mundo, que é conhecido como período do Sakoku, seclusão. Foi, na verdade, um descendente de Ieyasu. Ele declara isso porque ele vê que os cristãos católicos portugueses estavam convertendo muitas pessoas na região meridional e decide, então, expulsar ou matar esses missionários. Né? São Francisco Xavier, inclusive, esteve no Japão. Né? Eles matam, perseguem os cristãos, e os únicos que são permitidos a permanecer durante 300 anos desse período em diante vão ser os holandeses, numa pequena ilha de fronte a Nagasaki. Nagasaki, que inclusive foi fundado pelos portugueses. Né? E aí, os holandeses são os únicos que podem ficar ali no Japão. E eles são, na verdade, motivo quase que uma curiosidade, quase como se fosse um zoológico diante dos olhos japoneses. Porque eles ficavam olhando como eles bebiam muito, como eles eram brancos, como eles tinham barba, como eles tinham pessoas de pele mais escura e eles nunca viram isso. Então eles ficavam assim, olha, o que está acontecendo? Né? Então, existe até a questão do racismo na sociedade japonesa diante disso. E isso tudo, então, vai... o período, voltando aos samurais, isso tudo, então, vai acontecer, essa centralização política da dinastia dos Tokugawas, do século XVII até o final do século XIX, faz com que os samurais, essa classe guerreira, ela fique ociosa, porque não tem mais guerra. E aí o shogun, que é a autoridade máxima abaixo do imperador, é efetivamente um generalíssimo, ele faz com que todos os daimyos vivam na capital. A capital, na época, aí, nos Tokugawas, eles vão criar uma de frente ao Oceano Pacífico, que vai ser chamada depois a capital do leste, ou Tóquio. Né? Tóquio cresce muito. Na verdade, ela tirando Pequim e Hangzhou, ela durante o século XVIII, ela quase fica uma das cidades mais povoadas do mundo.
Por quê? Porque o Shogun obriga todos os daimyos, suas famílias e seus guerreiros a habitarem na capital Tóquio, que na época não era chamada de Tóquio, era chamada de Edo. Isso faz com que uma classe ociosa de guerreiros fiquem bebendo, fiquem indo para prostíbulos, eles fiquem lendo, ficam arranjando briga, né? E aí era necessário, então, construir um mito. No século XIX isso aconteceu. Um mito que existia um código de conduta honrosa para os samurais. Eles estavam em decadência no século XVIII e XIX. Muitos eram pobres, eles não tinham mais dinheiro, eles não tinham mais utilidade nenhuma. Então, só rapidinho. Então, quando chega na Primeira e Segunda Guerra Mundial, os japoneses retomam essa idealização do samurai como um valor irrestrito e leal. Então, na verdade, a gente está comprando o mito que os japoneses tentaram propagar isso no século XIX e século XX, e a gente acha que o samurai é aquela figura idealizada. Não é. Era isso que eu ia falar, e aí você, na hora que eu levantei a mão. Porque, assim, você está falando aí do século XVIII, né? Então a gente está falando dos anos 1700. Já o samurai em decadência no Japão. E pra gente, olha só que interessante. Os livros didáticos, eles colocam a decadência do samurai pós-revolução industrial, quando chega na China, quando os norte-americanos abrem, no Japão, perdão, quando os norte-americanos abrem os portos japoneses e forçam os japoneses a meio que se industrializar. Isso já é 2 séculos à frente, né? Então ali já é século XIX. Então talvez, né, aí você já me respondeu, talvez essa ideia que a gente tem nos livros didáticos, talvez não, né, porque nós temos essa história ocidentalizada, então essa ideia que a gente tem nos livros didáticos foi de fato essa que você falou aí agora. Esse mito que o próprio Japão tentou vender para o Ocidente, né, dessa decadência ser somente ali no momento que o Japão precisava se industrializar para ter um exército de fato armado, porque os samurais já não conseguiam mais fazer a defesa do seu território por conta das suas armas, já não era eficiente quanto a do inimigo, né, ali só no século XIX. E aí, mas agora para mim assim dá uma iluminação, e pelo que eu vi para Sabrina aqui também, olha lá, exatamente. Porque quando você falou 18, na minha mente ficou aqui, 1700, o livro traz lá em 1900, cara, 200 anos de diferença dessa decadência dos samurais aí. Talvez meu livro possa, então, esclarecer, assim, claro, estou debatendo junto com vocês o fato que a gente tem que remeter as coisas a um processo lento de desgaste. Uhum. O que aconteceu no Japão e o que aconteceu na Coreia, a Coreia é um pouco menor, mas a Coreia ela fica ainda mais reclusa, tanto que um americano no século XIX fala que é o reino eremita, né? Mas o Japão ele é forçado a abrir com os navios negros que os japoneses chamam do Commodore Perry, que é os Kurofune, né? Então são retratados como máquinas bestiais negras soltando fumaça que vieram na Baía de Edo, né? A gente tem que entender uma contradição muito interessante que acontece na China e no Japão, por exemplo, nos séculos 17, 18 e já no 19. São sociedades que estão em decadência. Não é que a superioridade industrial, tecnológica dos ocidentais venceu eles. Não foi tão simples assim. Eles já estavam em processo de transformação. Qual era esse processo de transformação, né? Na China, você teve a introdução de novas culturas agrícolas que permitiam um aumento populacional extraordinário, que veio das Américas, que é a batata e o milho. E aí você teve a pressão populacional vai resultar em miséria, resulta em fome. E olha, todas as revoluções que aconteceram na história da humanidade, eu posso ter certeza que alguma coisa tem relacionada à miséria e à fome. Pode ter certeza. Porque é isso, as pessoas, isso que eu digo até com meus alunos hoje. Falam assim, mas o cara tá vindo lá do Afeganistão, ele é um maluco, ele explode bomba. Meu caro, você tem noção como que o cara vive na miséria? O que ele vê de gente morrendo, ele vai para o radicalismo. Eu não estou justificando também o radicalismo, não. Eu estou tentando entender a humanidade. E a humanidade, sim, assim como eu, você, Thiago, todo mundo, quando você vê todo mundo morrendo, todo mundo passando fome, você não vai ficar parado esperando morrer. Você vai para alguma coisa.
Então, na China, o que está acontecendo é que no século XVIII, por exemplo, existiam já revoltas populares enormes. Uma delas, de cunho milenarista, é do Lótus Branco. Eles acham que vai vir uma outra encarnação de Buda, que vai ser o Maitreya, que ele vai salvar a humanidade da desgraça e da fome. A pessoa, quando ela está miséria, ela só tem uma coisa para recorrer, que é uma fé. Ela não quer morrer, ela ainda está no desespero. Eu não estou defendendo aqui também nenhuma religião, mas eu digo o que está acontecendo. Então, primeiro, você teve revoltas populares que estavam desgastando a dinastia Manchu na China, e isso já no século XVIII. O aumento populacional foi a causa disso. Né? As pessoas estavam cansadas de passar fome, as guerras eram intermitentes. Né? O Japão também teve um aumento populacional, né? Só que quando o Perry chega, em 1853, é um sistema que ficou recluso tempo demais. Né? Na verdade, quando ele aponta as canhoneiras, é um sistema que não sabe como reagir diante daquilo. O Shogun já está velho, na época era um velho, eles falam o seguinte, olha, então vamos fazer o seguinte, no Japão, 1853, vamos destituir o Shogun que está velho, e aí o Perry ele volta da China depois, em 1854, com mais embarcações e aponta as canhoneiras para Edo, e fala assim, vocês vão abrir ou não vão? Né? E aí eles falam assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, eles começam, então, a abrir de maneira humilhante, assim como foi feito na China, depois das guerras do ópio, abre a estadia de estrangeiros. Né? E aí eles podem comerciar e por assim vai. Qual é a outra contradição que acontece na China e no Japão nessa época? Isso é uma coisa muito interessante. Começa a surgir uma classe que é mal vista na tradição confucionista, que são mercadores. Porque a ideia da sociedade confucionista é o seguinte: primeiro o imperador, o rei, depois você tem lá os sacerdotes, depois você tem os guerreiros, muito valorizados pela honra, depois você tem os agricultores e artesãos, porque eles produzem algo para a sociedade, e por último são os mercadores, porque os mercadores na ótica confucionista, e os mandarins odiavam os mercadores por causa disso, eles não produzem nada, na ótica do confucionismo. No Japão e na China, os mercadores começam a ficar extremamente ricos. Porque eles querem reconhecimento social. Chega ao ponto que, muito no Japão, no século XVIII, famílias ricas começam a se casar com samurais. Porque é uma honra, né? Esse sobrenome. Né? Chega ao ponto que eles querem maior abertura das suas economias para comerciar com os ocidentais. Então a pressão vem de dentro também. Isso daí é que século? Isso a pressão aumenta ao longo do século XVIII, no século XIX já é uma coisa já insustentável. Na Europa já está mais forte esse movimento aí, né? Ali no XVIII. Então não, na Europa, as classes mercadoras já estavam... Na Inglaterra, no século XVIII, XIX, eram praticamente a classe mais próspera e atuante no mercado internacional. Eles constroem uma marinha para endossar isso no mundo. E aí o Oriente começa a flertar com esse capitalismo ali surgindo, né, no Ocidente. E começa a formar uma nova cultura. Sim, eles demandam mais direitos, mais reconhecimento de uma visão confucionista que só deprecia eles. Então, quando chegam os americanos do Japão, eles falam assim, opa, é lucro, vão participar, abre o mercado. Né? Entendi. Alguns começam a pensar num outro sistema, um sistema mais controlado, deixar o comércio, muitos desses mercadores começam a ascender em status, né? Os guerreiros começam a diminuir de status, né? Pelo menos naquele molde dos samurais. E aí você, então, tem um movimento no Japão que é muito curioso, que é a restauração Meiji, que é a restauração de um imperador novo, o Mutsuhito, que é chamado Imperador Iluminado, Meiji. Agora, por que é chamado de restauração? Porque eles chamam de volta o imperador para conservar os valores tradicionais do Japão. A única coisa que muda na visão deles é adotar o sistema de técnicas, o sistema de leis e costumes apenas para o comércio e a produção. A alma japonesa deve ser preservada. E isso não foi a primeira vez na história japonesa. Existiu também restauração no século VIII, isso depois no século XIII, e é por isso que é interessante, até eu explico isso no meu livro, essas tentativas de restauração.
Porque, na verdade, os japoneses, eles adotam um sistema que, à primeira vista, parece ser muito radical e inovador, mas ela tem um elemento conservador muito forte em 1805. Esse restauro é quando eles percebem que eles estão saindo muito da cultura deles, aí fazem um código para preservar certas questões e abrir ali, tipo, vou colocar entre aspas aqui, um liberalismo de algumas questões. Aí, no caso que a gente está citando mais para frente no século XVIII, na questão econômica. É isso? Sim. E aí as transformações elas são da técnica, né? Técnica. Então eles pegam, os chineses também tentam fazer isso, mas não tem um respaldo tão grande de outras classes na China. Teve, por exemplo, tentativa das reformas Tongji. No final do século XIX, foi proposta até de um regente chinês, não deu certo, porque a reação conservadora do mandarinato foi muito forte. No Japão, não. Eles entenderam que é o seguinte, olha, temos respaldo dos mercadores, mas esses mercadores no Japão, eles são conservadores. Eles querem apenas pegar as técnicas de produção dos ocidentais para se tornar uma nação forte. Então, na verdade, eles até começam a ter um lema que vai resvalar para o século XX e a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que é o seguinte, uma nação forte, uma nação rica. Então, você aumenta a riqueza, a produção do Japão, mas é uma nação que quer manter sua soberania a tal ponto que eles começam a se industrializar, produzem o seu primeiro rifle de massa, que é já no final do século XIX, vencem a China numa guerra, que é a Guerra Sino-Japonesa de 1895, tomam Taiwan, invadem a Coreia e eles começam a pensar o seguinte, se os ocidentais fizeram isso com a China, a Índia e outros lugares na Ásia, por que nós japoneses não podemos? Então é um imperialismo que eles também querem fazer. Então eles vão para cima também dos coreanos, eles vão para cima dos chineses, né? E aí quando termina a Primeira Guerra Mundial, você começa a ter as cláusulas de Tratado de Versalhes, que dá fim à Primeira Guerra Mundial em 1919, eles são excluídos da participação maior da ordem internacional pós-Primeira Guerra por questões racistas. Racistas, porque são chamados de amarelos, são asiáticos. Isso dói muito nos japoneses. Não, tirando os coreanos e os chineses, nem imagino. Mas isso dói muito, porque se você tinha uma cláusula de igualdade racial que era pedido pela delegação japonesa em Versalhes, em 1919, o Império Britânico fala assim, nada disso, eu não vou isso, porque se eu fizer isso, meu Império Britânico na Índia vai desfacelar. Então, existe toda uma série de reação. E é por isso que começa a gerar uma revolta humilhada no Japão e uma nação forte, industrializada, que vai depois resvalar para cima da Coreia, para a China. E chega na Segunda Guerra Mundial, a China, já na década de 30, ela já tem uma nação, a ideologia nas escolas todas é ensinado o seguinte, olha, os ocidentais nos humilharam. Então a gente tem que ir e fazer como eles fizeram em cima de outros países asiáticos. Então eles começam a defender um ultranacionalismo que resulta em assassinato de vários primeiros ministros japoneses, o ministro da Educação e por assim vai. Chega um ponto que é talvez um dos capítulos mais horrorosos da Segunda Guerra Mundial, que é o que eles fizeram em cima dos coreanos, dos filipinos, dos chineses, que foi uma coisa horrorosa. É uma escala de 30, 40 milhões de mortos na China, Thiago. Isso a gente já está no século XX. Na Segunda Guerra Mundial já. Né? Eu pulo muito de século em século assim. Não, mas aí é bom, eu estou acompanhando mais para localizar aqui o assunto. A gente já está em meados do século XX. Já. Né? Então, já causando tudo isso aí. Existe uma guerra ali também em 1904, uma guerra imperialista contra a Rússia, né? Pela Manchúria, pela Coreia, né? Então o Japão já está expandindo esse território. O Japão começa a pensar nessa questão imperialista ainda no século XIX ou no início do XX? Onde que é esse momento que o Japão faz essa reestrutura e pensa, opa, vamos ali onde os ocidentais estão indo? Então, vamos lá. Na verdade, o imperialismo, esse conceito de imperialismo que temos hoje remete a algo que estava nascendo como ideologia depois que o Japão enaltece a ascensão do imperador Meiji a partir de 1868 em diante. Eles começam a promover uma série de reformas educacionais, ideológicas, fortalecem o parque industrial, né, a inovação, e nesse sentido
eles começam a propor o seguinte, olha, Hideyoshi, que foi um líder japonês lá no final do século XVI, ele teve uma ideia louca de falar o seguinte, vamos tentar invadir, conquistar toda a Península Coreana para depois invadir toda a China, que é chamada as Guerras Indin, né? Essa Guerra Indin dá terrivelmente errado para os japoneses. Eles resgatam essa ideia depois, no final do século XIX. Falam assim, olha, a Coreia é vista quase como uma adaga apontada para a barriga da Península Coreana, da arquipélago japonês. Então, é necessário a gente tomar o controle antes que alguma potência ocidental tome controle da Coreia. E quem estava mais interessado vindos ali do norte, na Manchúria, eram os russos. E aí, em 1904 e 1905, há uma batalha definitiva naval entre os japoneses e os russos, que é a Batalha de Tsushima, que fica meio do sul da Península Coreana e o arquipélago japonês. E os japoneses, Thiago, vencem. Isso, exatamente. E aí, é uma primeira vez, né, desde Gengis Khan, que os europeus falam assim, vem cá, tem uma raça asiática que a gente não considera como civilizada, naquela época considerada amarela, que venceu os russos. O que está acontecendo? Quem é esse povo? Aí eles começam a tratar os japoneses e os japoneses percebem que eles falam assim, olha, agora eles estão respeitando mais a gente, porque a gente tem poder. Bateu na rua. Britânicos de 1902, foi até antes, que, olha, respeitou os navios japoneses na região do Pacífico. E os navios japoneses sempre foi um tema muito delicado, porque é ali onde tem a esfera de defesa dele, no Pacífico e região. Então, quando os Estados Unidos começam a ter uma presença maior nas Filipinas, desde 1898, começa a avizinhar e toma um Havaí, que tinha grande comunidade japonesa, inclusive, nos séculos anteriores, os Estados Unidos tomam isso como uma espécie de estado ou colônia, os japoneses falam assim, olha, vai vir uma ameaça do outro lado do Pacífico, que vai ser os americanos. Então, eles já começam a elaborar um sistema de xenofobia ameaçada, fechada, para reagir sobre a primeira ameaça. Então, nesse sentido, eles vão gerindo o imperialismo, no sentido de que é necessário agir, atacar antes de se defender. Então, é isso que eles fazem. Eu não estou defendendo a humanidade disso, isso é uma coisa horrorosa. Né? Inclusive, foi a única sociedade que teve 2 bombas atômicas em 2 cidades, que foi o Japão, em 1945. E isso tudo, claro, o tempo está até acabando, mas assim, existe aí uma decisão que eu acho que foi covarde do alto comando japonês, de depois de ter sido avisado que iria ter 2 bombas atômicas, eles falaram assim, olha, joga para a sociedade japonesa. Isso é uma coisa terrível também. Não somente os americanos, que, claro, não jogaram a bomba atômica, como também o alto comando militar, e com a presença do imperador nesse alto comando, eles simplesmente ignoram esse telegrama dos americanos. Então, você inicia quase que uma nova era atômica, né, em 1945 em diante. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, Emiliano. Para mim tá maravilhoso. Se você quiser continuar, a gente derruba essa e inicia uma próxima. Ou a gente, se você quiser também, tiver algum compromisso, a gente marca um próximo momento e faz um segundo momento. O que você acha? Vamos continuar. Eu espero que as pessoas estão gostando. Eu não consigo ler, gente, as perguntas, que eu tenho muita coisa para falar. Tá. Aí eu vou pedir só aqui, ó, para o Igor, que comentou aqui, não vai dar tempo da gente responder agora, para ele fazer a pergunta na próxima que a gente vai abrir. Então, em 1 minuto eu abro uma próxima, você entra e a gente reinicia. Tá certo? Então, vou fechar aqui até daqui a pouco.